Tantra começa pelo relaxamento. Então o Tantra é o caminho da não luta, do não esforço. É o crescimento através do relaxamento. Outro ponto também, que é importante para a gente compreender o Tantra, é que o Tantra não acredita na dualidade. Não existe no Tantra as dicotomias, por exemplo, de bem e mal, profano e sagrado, material, espiritual. Essas dicotomias não existem no Tantra, essas oposições. Do mundo físico até a mais profunda dimensão espiritual, tudo isso faz parte de uma única realidade indivisível. São dimensões diferentes de uma mesma realidade, desde o material até a dimensão mais elevada, espiritual mais elevada. Portanto, não são coisas separadas. Então a matéria, portanto, é simplesmente a camada mais exterior dessa realidade, que é indivisível e multidimensional. Tem muitas dimensões. Então no Tantra não tem dualidade, não tem oposição. Toda a nossa cultura é baseada nas dualidades, né? As religiões também são baseadas na dualidade, né? Baseadas na dicotomia de bem e mal, de profano, de sagrado, de matéria e espírito, né? E no Tantra isso não existe. Então o bem e a ordem é imposto de cima, de fora. Corresponde ao deve, você não deve, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Então tudo isso está fundamentado nessa polaridade, nessa dicotomia de bem e mal, tá? De certo e de errado. Isso pressupõe, se você precisa disso, que você é naturalmente mal. Então você tem que ser moldado, você tem que ser conduzido, você tem que ser dirigido, né? E portanto você é inerentemente bom. Você só precisa de um espaço adequado para você ter um crescimento natural. Então você tem, como eu falei, os pregadores, os sacerdotes, os moralistas, né, que trazem a ordem. E o que acontece? Nós temos séculos e séculos e séculos desses seres, dessas pessoas disciplinando o mundo. E qual é o resultado? A gente está vendo hoje o resultado do mundo. E aí quando você tem, por exemplo, nas religiões, aí você vai ter também a figura do demônio, né? Que está associado ao mal. Portanto, não existe demônio. Tá? E aí, a sua natureza animal está ligada a isso. Percebe? Essa parte do demônio. Para muitas religiões está ligado a isso. Então, a sua natureza animal, na realidade, ela é condenada, ela não é aceita. Isso, você pode pegar duas coisas assim, básicas, né, da natureza animal que a gente tem, que é o sexo e a raiva. Então essas duas coisas são condenadas, tá? Desde que você é pequenininho, né? Quando começa a surgir a sexualidade da criança, quando ela começa a se descobrir a libido, né, que ela começa a ter o prazer de tocar os órgãos genitais dela, que é natural isso. Absolutamente natural. Os pais não sabem lidar com isso, ficam incomodados com isso, porque eles foram moldados também nessa polaridade do bem e do mal, e o sexo está associado a pecado, está associado ao mal. O sexo é como se fosse uma coisa suja, pecaminosa, feia, escondida. Nossa cultura é assim. Não se fala disso em casa, né? Então, você vai aprender isso na rua como sacanagem, né? Então, os pais ficam muito sem saber, constrangidos, né, em lidar quando a sexualidade começa a se manifestar na criança. Eles não conseguem ver isso como uma coisa natural. Aí já começa a colocar na criança uma sensação que aquilo está errado, que aquilo é feio, que aquilo não pode, que aquilo tem que ser escondido. Percebe? Aí que começa a repressão sexual. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas eu não sou reprimido sexualmente, eu transo adoidado, eu não paro de transar, entendeu? Isso não quer dizer que você não é reprimido sexualmente.
A sua energia está aprisionada toda ali no primeiro chakra. Ela não pôde fluir naturalmente porque ela foi reprimida lá embaixo. Então não é uma questão de transar muito ou não transar, entendeu? Então o sexo, ele é reprimido, e esses anos todos, esses séculos todos de repressão chegaram ao máximo clímax agora, que é uma enorme perversão. A perversão é resultado da repressão. Né? Se você pegar uma tribo indígena, por exemplo, não existe essa repressão. O sexo não existe essa noção de pecado, percebe? É uma coisa natural, porque é natural. Então não existe perversão. A perversão existe em alto grau na sociedade exatamente por causa desses séculos de repressão, de condenação da parte animal do homem, porque o sexo pertence à parte animal do homem. Assim como a raiva, né? Pertence também à parte animal do homem. E a raiva é natural. A criança é contrariada, ela fica com raiva. Né? Aí ela, desde de repente, ela leva um tapa, ela apanha, ela chama de mal criada, porque ela não pode ficar com raiva. Como ficar com raiva? Do pai ou da mãe. Né? E a criança começa então a se sentir culpada e errada por ter raiva. Quando é natural, ela foi contrariada, ela buscava o prazer, que era absolutamente natural, não tinha nada de errado, entendeu? Aí ela foi contrariada e ela fica com raiva, natural. Né? E então a raiva é reprimida. Então a violência que a gente tem no mundo de hoje também é resultado da raiva reprimida. Quanto mais a raiva for reprimida, mais violento você se torna. Então uma criança, por exemplo, quando foi com raiva, os pais têm que ver a criança com raiva, deixar a raiva da criança passar, entender que é natural, e depois você conversa com ela, que você quiser conversar, mas jamais fazer a criança se sentir culpada por ter raiva, sentir que ela está errada por ter raiva, porque ela vai começar a reprimir a raiva. Depois ela vai soltar isso de alguma maneira. Quanto mais raiva reprimida você tem, que você acha que é errado, você vai ter um barril de pólvora aqui dentro. A qualquer momento você pode explodir violentamente. Tem um barril de pólvora, basta alguém jogar um palitinho ali dentro e explode. Né? É a raiva reprimida. Então, tanto a perversão como a violência atual que a gente vê é resultado da raiva reprimida. A raiva, se ela fosse aceita, eu estava falando do Osho, ele diz o seguinte, que isso é alquimia tântrica. Se a raiva fosse aceita, depois de uma certa idade, ela se transformaria em compaixão. Raiva e compaixão são dois polos da mesma energia. Dois polos opostos da mesma energia. Mas tudo faz parte dessa unidade. Entendeu o que eu falei no início? Então a raiva faz parte da parte animal do homem. Tá? Mas essa parte também é sagrada, é divina, porque foi dada pela existência. Portanto, tudo é divino, tudo é sagrado. Percebe? Não foi dado pela existência? Então, como é que é errado? É uma coisa para você evoluir e crescer a partir dali, né? Dessa manifestação mais básica. E a mesma coisa o sexo. Você também pode chegar a um estado de transcendência do sexo. O sexo, no sentido do sexo se transformar em uma energia muito mais sutil de amor. E no final de dissolução mesmo. Mas com o sexo reprimido isso é impossível. Então essas duas, eu falei do sexo e da raiva porque são as duas energias mais condenadas e mais reprimidas. Né? E no Tantra isso não acontece. O Tantra fala que você tem que ser amigável com todas as energias que lhe são dadas, que foram dadas pela existência. Então não pode ser mal. Então você tem que se tornar amigável com todas elas, compreender essas energias. E a partir dessa compreensão, dessa amizade, você vai evoluindo, você vai crescendo e vai transformando. Mas jamais através da repressão e da condenação. Então, esse é o ponto. Na nossa cultura, né, a totalidade não é aceita. A totalidade do ser humano não é aceita. E aí você tem que construir uma autoimagem, né, para você poder ficar bem com você mesmo.
não só com os outros, né? E isso vai gerar uma tensão muito grande. Você vai ter que reprimir muitas coisas, vai ter uma autoimagem boa de você, né? E vai gerar culpa, porque quando você não consegue corresponder a essa imagem ideal, você vai se sentir culpado, você vai se sentir pecaminoso, feio, né? Ou vai gerar hipocrisia, você vai ficar sempre na superfície, escondendo coisas para você mesmo, de você, né? Porque você tem um ideal superior de como deveria ser. Então, para o Tantra, a bondade é a sua natureza. O homem não é intrinsecamente mau, o homem é intrinsecamente bom. Tá? Você já é bom, você nasce bom. Você precisa apenas de um crescimento natural, sem imposições. E a gente não tem, ninguém nos dá um crescimento natural sem imposições. Vamos ver quais são então as chaves do Tantra. A primeira, não lute contra nada em você. Tá? Como eu falei, o Tantra é o caminho da entrega. Então o que você tem que fazer? Você tem que permanecer consciente, observar, testemunhar, quer dizer, testemunhar, você observar sem julgamento, sem condenação. Mesmo que você acha feio, não julga, observa. Tá? Se pertence uma parte animal sua que você condena, observa, não julga, fique consciente, seja amistoso, conheça, compreenda essa energia. Que aí você vai poder transcender isso, você vai poder ir além, vai mudar. Então essa é o que a gente chama de alquimia tântrica, que é a transmutação das energias. Então não condene nenhuma energia que lhe foi dada, aceite, compreenda. Certo? Compreenda a sua raiva, compreenda o seu impulso sexual, a sua necessidade sexual. Tá? Seja amigável, compreenda, não julgue. É dessa forma que o Tantra aponta a direção para a transformação. Quando você aceita alguma coisa, e depois você vai se condenar, aceita e compreende porque aquilo, entendeu? Você relaxa, e com o relaxamento é que vem a transformação. A transformação nunca acontece na atenção. A transformação só acontece no relaxamento. E se você está lutando contra você, como é que você pode estar relaxado? Como é que você pode fluir? Né? Você está na luta constante contra você mesmo. A aceitação é um ponto básico do Tantra. Aceitação. Tá? Então o Tantra diz para você permanecer com você mesmo como você é. O que quer que você seja, aceite. Não se condene. E também não condene os outros. Mas você só vai poder parar de condenar os outros quando você aprender a parar de se condenar. Porque se você se condena, você vai condenar os outros. E a condenação é fútil, né? Completamente fútil, porque as energias não são mudadas pela condenação. Você condena e muda, não muda nada. A coisa fica mais reprimida, fica mais forte e mais latente lá dentro. Não tem como. O Tantra é uma abordagem muito ampla da vida e muito profunda, de uma beleza assim. Eu não vejo nada mais belo do que o Tantra. Mas, como a gente vive numa sociedade muito reprimida, então, quando se fala de Tantra, as pessoas associam logo ao sexo. Porque, na medida que o Tantra não condena o sexo, porque todas as escolas, religiões, tudo condena o sexo é pecado. Né? Então, o Tantra não condena o sexo. Então, como a gente vive numa sociedade reprimida, o que acontece? As pessoas começam a usar o Tantra com foco aí e entendem o Tantra sempre de uma forma completamente distorcida e deturpada. Isso está acontecendo muito atualmente. Então o Tantra vira um sinônimo de licenciosidade. Entendeu? O Tantra não tem nada a ver com isso. O Tantra é uma energia muito delicada, muito sutil. Tem nada a ver com isso.
Então o sexo está associado a isso, a culpa, a pecado, a pressa, né? Então, na realidade, você está querendo gozar, você está querendo um alívio, entendeu? O ato sexual tântrico, por exemplo, ela pode durar horas. Porque o objetivo não é esse, não é o alívio. Certo? Então você tem um acúmulo, você quer aliviar. Entendeu? Você usa o outro para o teu alívio. Você acaba usando o outro para isso. E Tantra não é isso. Aí o sexo se tornou uma coisa assim rápida, né? E puramente genital. É isso que foi reduzido, né, o sexo. Então aí tem mil implicações, né, que tem medo da intimidade, né, porque quando você condena muitas coisas em você, você tem medo da intimidade, você tem medo de o que o outro vai achar, entendeu? O que o outro... Percebe? O outro vai te rejeitar, não vai gostar de você. Você não consegue ser autêntico, porque você tem uma condenação a Deus, você acha que tem uma coisa errada. Então, o primeiro passo do Tantra, resumindo, é você, em relação a essa questão básica, né, de você aceitar o seu impulso animal. Em relação ao sexo, estou falando agora. Existe isso, é da natureza animal do homem. Você tem que aceitar esse impulso natural, animal, sem nenhuma condenação. E esse animal, se você for amistoso com ele, se você testemunhar, se observar, sem condenar e ficar amistoso com ele vai se sutilizando, vai se tornando cada vez mais humano, menos animal, até se tornar divino. Então, quando você está, por exemplo, num ato sexual tântrico, você vê o outro também como um ser especial, elevado e divino que está ali na sua frente. Porque todos nós somos divinos. Se tudo é divino, se tudo é sagrado, você também é uma manifestação divina. Tá? Então aquela pessoa que está ali do seu lado, né, é divino. Então merece todo o respeito, maior carinho, maior, o que você de melhor, de mais elevado você puder dar para aquela pessoa. Porque o Tantra não quer tirar do outro. O Tantra quer dar para o outro. Fazer o outro mais feliz possível. Dar o que tem de mais nobre, de mais elevado em você para o outro. É um ser sagrado que está ali na frente dele. Tá? Essa é a postura no ato sexual tântrico. Então, é na realidade uma celebração pela união de dois seres divinos. Sabe o namastê que a gente faz? É real isso. Não é um gesto namastê, entendeu? É você reconhecer que tem um ser divino diante de você. Então o respeito é sagrado. Então para o Tantra o ato sexual vai se tornar sagrado, belo, sem pressa, com calma, com atenção, com afeto e sem meta. Você não está querendo gozar, entendeu? Você pode até chegar, vai ser uma consequência, você vai ficar 2 horas, porque tudo é muito prazeroso no Tantra, é a sensibilidade. Então você toca cada parte do corpo que você toca, que você é tocado, entendeu? Todo o seu corpo se torna sexual, entendeu? E não existe pressa, não existe aflição. É um momento, é a entrega para o momento. Então é de uma beleza assim, muito grande, porque é um momento de doação mútua. Isso em relação à relação com as pessoas, mas o Tantra tem a sua relação com a vida, né? Aí é tudo mais amplo, né? Porque é o não julgamento, é a aceitação, é a fluir com o rio, a arte e a poesia de amar.